Bem-vindo ao Madureira Cast, o podcast da nação Madureira. Aqui você encontra histórias inspiradoras, mensagens de fé e a palavra de Deus que transforma vidas. Conecte-se conosco e faça parte dessa jornada espiritual. Este é um podcast da Adebras Piracicaba, sob a direção do pastor presidente Dilmo dos Santos. Madureira Cast, unindo corações na fé. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um episódio do nosso Madureira Cast, o podcast do nosso campo de trabalho, Ministério de Madureira, Campo de Piracicaba, sobre a presidência do nosso querido, amado pastor Dilmo dos Santos. Aliás, um forte abraço aqui de todo o Madureira Cast para o nosso pastor. E como sempre, compondo a mesa, está conosco esse grande amigo, pastor João Paulo. Graças a Deus. Nós formamos uma dupla boa, né? João Paulo e Daniel. João Paulo e Daniel. Estamos aí nessa batalha, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos começar mais um programa, eu creio que vai ser bênção. Convidado especial hoje, né? Especialzíssimo. E vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Conosco hoje também esse grande amigo, o evangelista Estevão. A paz do Senhor, meus irmãos, gostaria de cumprimentar cada um, todos os nossos irmãos, amigos, para hoje, para mais um episódio especial. Ele tá meio tristinho, porque a Maria não veio. Não, Por isso que ele tá assim. Passa mas aí rápido. vai passar rápido. Fica tranquilo. Daqui a pouco ela te manda uma mensagem com um coraçãozinho. Tá esperando, olha lá, com o sorrisão dele. Até mudou o brilho do olhar. Mudou o brilho. É uma paixão, Você né? conhece, é paixão. E conosco, esse convidado mais que especial, um amigo, um irmão em Cristo, um homem de Deus, pastor Marcelo Trevisan, que é terceiro vice-presidente do nosso campo de Piracicaba, também é diretor da nossa escola teológica, a CETADP, líder do setor 6, também dirigente da igreja da Pauliceia. Pastor Marcelo, muito bem-vindo, gratidão por você ter acertado tão prontamente o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Paz do Senhor para todos os amados irmãos aqui do podcast Madureira Cast, É uma alegria muito grande, fico muito feliz pelo convite e para mim é um privilégio muito grande, um prazer estar aqui com vocês, participando deste momento alegre, né, João? Alegre esse demais. momento muito alegre com vocês, esse bate-papo aqui, muito interessante. Pastor, é mais fácil nós dirigir um culto do que estar aqui. Oh, Jesus amado. Pensa no nervoso que dá na gente, mas daqui a pouco vai soltar. Amém, amém. A gente nunca usa a pauta, né? A gente traz a pauta, começa a primeira pergunta, daqui a pouco não usa mais, que aí o negócio deslancha. Termina uma hora mas depois, fica tranquilo, glória a Deus. tranquilo. Então nós vamos na improvisação hoje, que é isso não, aí. mas tem uma pauta. No poder do improviso. Isso é igual esboço de pregação. Sim, igual você esboço, faz e nunca usa. Aí o Espírito Santo vai mandando, já mudou tudo. Fala que para o Espírito Santo bagunçar alguma coisa tem que estar organizado, né? Exato. Então a gente se organiza, mas a gente não sabe o que vai vir. Mas o tema é bom, o tema é bom. Hoje nós vamos falar Muito bom. sobre... Prazer ter um senhor aqui com a gente. Muito obrigado, muito obrigado. E o tema é muito, muito relevante para a nossa vida cristã. Eu tenho certeza que vai ser de muita edificação com os nossos ouvintes, porque hoje nós vamos falar sobre a importância do conhecimento bíblico na vida do cristão. E ninguém melhor do que o pastor Marcelo, líder do nosso centro teológico, que é um teólogo também de carteirinha, Então nós vamos falar muito sobre a palavra de Deus e como ela edifica a nossa vida e é base para os nossos caminhos, Mas antes disso, pastor Marcelo, a gente queria ouvir um pouquinho da tua história, Pastor Marcelo já é um pastor consagrado, conhecido no nosso ministério. Ele não parece, mas ele deve ter uns 68, 60. Pela experiência dele, Já começou, você dá uns 68 anos, assim. Já começou. O pastor Alexandre passou aqui algum tempo atrás, não é agora não. Olha lá, pastor Não é Alexandre está agora assistindo. não. Mas conta um pouquinho, pastor Marcelo, como que começou essa caminhada com Cristo, Como que começou o teu ministério? Conta um pouquinho para nós aí da tua trajetória até aqui, Às vezes muitas pessoas conhecem de vista, mas não sabem como que foi a trajetória até aqui, Sim, vamos lá. Pastor Daniel, na verdade, eu não nasci num lar evangélico, não nasci num berço evangélico, como nós costumamos dizer, mas quando muito novo ainda, aproximadamente 3 anos de idade, minha mãe se converteu. Ela se converteu e, a princípio, não era uma igreja do nosso ministério, mas pouco tempo depois, ela passou a integrar também parte, ser parte integrante da nossa igreja, do nosso ministério.
Eu me lembro muito bem quando criança, e não faz tanto tempo assim como o João está dizendo. Eu me lembro quando criança. Uns anos atrás. De eu cantar, agora que vai pegar, quer ver? Ó, eu cantei nas crianças quando a sede era na Rua do Rosário. Meu Deus do céu. 1948. Isso é mistério. Isso é mistério. Não, para quem está ouvindo aí, ó, 1948 foi a data de fundação do ministério. Ele sentou Fundação. no alicerce. Fundação em Piracicaba, claro. Mas, na verdade, eu tenho essa recordação, assim, poucas recordações, mas... A mamãe entrou congregando lá, então. Ali no Ministério de Madureira, assim, onde era Sim. Paulista, ali na onde era a sede, hoje é Paulista, né? Nossa Rua congregação da final Paulista. da Rua do Rosário. Isso, na Rua do Rosário. E ali, minha mãe participava ali da igreja, né? Dos cultos, e foi quando, então, eu participei, um período ali das crianças. Eu tive a oportunidade ali de ter o primeiro contato com música, porque ali tinha aula para as crianças, para quem queria fazer aula de flauta doce, aquela flauta doce. Sim. O Estevão é músico, tá aí também, né? E eu aprendi ali, comecei a ter as aulas ali e tudo mais. O contato com a música, uma coisa que depois lá na frente marcou um pouco, que depois nós voltamos novamente na parte da música. Mas ali começou, né? Eu me recordo, pastor Daniel, uma coisa muito interessante, quando eu vou na Paulista, às vezes eu vou lá representar o nosso presidente, para dar abertura numa festa, alguma coisa assim, uma festa da igreja, aniversário, e eu sempre recordo isso lá, que lá foi o primeiro lugar que eu entreguei minha vida para Jesus. Só que eu era bem criança na época, né? E Deus falou muito forte no meu coração naquele dia, naquele culto ali, mas muito forte mesmo. E eu fiquei assim, eu não consegui ficar parado, João. Não consegui ficar parado. E até que eu consegui tocar em alguém que estava do meu lado, porque eu muito tímido, muito criança, né? Eu penso que eu deveria ter lá uns 10 anos, no máximo, vamos por aí, chutando alto, 12 anos, acho que não chegava a isso. Aí eu, com vergonha de sair para ir lá na frente, quando o pastor estava lá fazendo o apelo, eu acredito que nessa época o pastor Moisés, viu, João? Pastor Moisés de Castro. Não era antes disso, não. E aí foi quando um irmão que estava ao meu lado, que lógico que eu não vou saber quem é, ele tocou em mim e disse assim, você está querendo ir lá na frente? Eu vou com você lá, eu vou com você. E aí foi quando ele me conduziu lá na frente, e ali, quando eu estava indo no corredor, eu só me recordo de uma fala do pastor dizendo assim, olha, uma criança vindo aqui aceitar Jesus. Foi quando eu fui lá e tive esse encontro com Jesus, já naquele período, o encontro com Jesus. Mas, depois disso, né, a minha mãe, como a gente morava assim um pouco, morava entre, na verdade, a Paulista e a própria congregação do Jaraguá. Foi quando ela participou também de alguns cultos no Jaraguá e ela acabou se membrando no Jaraguá. E eu retorno para a igreja, eu até então, eu tinha tido essa oportunidade, essa primeira experiência na Paulista de quando sede, né? Mas depois, quando eu, com 16 anos, eu retornei à igreja, minha mãe já estava na igreja, já era membro da igreja, quando eu retornei para a igreja do Jaraguá, e ali eu permaneci durante 23 anos, até eu sair de lá, para eu pastorear a igreja da Pauliceia, ali representando o nosso pastor presidente. Então todo o crescimento assim, ministerial foi na igreja do Jaraguá. Na igreja do Jaraguá... Juventude, casa espiritual. Exato. Da igreja de Jaraguá eu aceitei a Jesus, eu fui levado para auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, evangelista e pastor ali dentro da igreja. É ali que eu comecei a namorar minha esposa, a Cássia, e também foi ali que eu casei também, no Jaraguá. No ano de 1996, João. Olha, foi quando eu casei ali. Aos poucos você está Quantos entregando. anos o senhor tinha nessa época? Ele já estava casando, só para não... Eu tinha 9 anos. 9 anos, eu tinha 16. E eu tinha 19 quando eu casei. Casei muito novo, 19 anos. Comecei a namorar com 17, com 19 anos eu casei. Então eu casei bem novo. E ali que eu tive a primeira experiência também como pastor, né, como dirigente. Eu fui segundo dirigente da igreja do Jaraguá praticamente desde o ano 2000, quando o pastor Artuso era o pastor da igreja lá, e naquela época tinha aquele formato de eleições para escolher o segundo dirigente e tudo mais. Foi quando eu, a primeira vez que eu tive a oportunidade e o privilégio de servir a igreja como segundo dirigente lá no Jaraguá. E aí foi. Eu só tive uma pausa de alguns anos quando eu fiz faculdade. E aí eu tive uma pausa.
E... Em decorrência dos estudos. Exato, porque eu estaria fora da igreja justamente quando o pastor tem a necessidade de alguém próximo os dias de semana. Sim. Só estaria aí na igreja nos finais de semana. Então, daí eu achei por bem, né? Achei melhor que alguém substituísse para que eu pudesse fazer a faculdade tranquilo. Depois, quando eu retornei, voltei também para o cargo de segundo dirigente e continuei. Quando, em 2015, o nosso pastor-presidente nos chamou e nos deu a incumbência de assumir a igreja do Jaraguá. Fiquei ali pastoreando a igreja por 7 meses, e aí eu fui levado, empossado na Pauliceia, no setor 6, e lá nós estamos aí há quase 9 anos, pela misericórdia de Deus. Quase 9 anos. Desde 2016 estamos na Pauliceia. Então aí é um pouco aí da história, do trajeto. Só para humilhar nós, em 96 já tinha nascido? Nem tinha nascido ainda. Não tinha. Mas tá ficando velhinho, pastor. Tem jeito. O Claudinho, meu Deus do céu. Cláudio, ele viu o Daniel Berg pregar. O Cláudio, ele pisou na lama do dilúvio. Do dilúvio, sim. Com certeza. Igual o pastor Alexandre fala que o exame do pezinho dele foi na cartolina. Foi na cartolina. Ele já tinha 15 anos quando registrou. Né? Eu não duvido nisso, não duvido disso. Mas que benção, pastor. É uma trajetória assim, as pessoas vê hoje, mas não sabe uma história que tem atrás de tudo isso, né? Às vezes a gente vê esse desafio até como pastor, vê os obreiros, os pastores no púlpito, fala assim, mas chegou agora, isso aí tá aí agora, pouco tempo, caiu de paraquedas, aí, mas tem chão para rodar, né, pastor? Sim, teve um episódio também que eu fui até chamado até para a direção de igreja, mas era justo na época da faculdade. E não tinha como, naquela época, a gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O pastor Daniel não dava para conciliar. E aí a gente teve que postergar um pouco essa questão. Mas Deus sabe de todas as coisas, sabia do desejo, exato, do nosso coração. O tempo de Deus perfeito, né? Exato, exatamente. Aí quando foi em 2015, foi a época de Deus e quando o pastor também nos chamou para que nós assumíssemos lá a igreja do Jaraguá. Hoje o setor que o senhor lidera são quantas igrejas? São 13 igrejas. 13? 13 igrejas. É o maior setor do nosso campo hoje, se não me engano. Em número de igrejas, sim. Em número de membros, não. Em número de membros, se eu não me engano, o setor 8 deve ter um pouco mais. Eu acho que deve ter... 1.000 pessoas, mais ou menos. 1.000 a gente tem. Nós temos quase 1.100 pessoas no setor. Glória a Deus, que no setor. Temos quase 1.100 pessoas. É aquela média assim, de 1.100 pessoas. Né? É que depende de mês a mês, tem um pouco de baixo, um pouco que entra. Novos membros, exatamente. Mas eu acho que o setor 8 é uma diferença de mais ou menos uns 100 membros, alguma coisa assim. Que maravilha, pastor. Eu acho tão maravilhoso esses testemunhos de pessoas que têm uma história dentro da mesma congregação, porque hoje a gente vive uma geração, né, Estevão, muito imediatista, né? E o irmão se converte hoje e amanhã ele quer ser... Já quer ser bispo. Ele já quer ser bispo, né? E a gente olha um testemunho de vida como o do pastor Marcelo, a gente vê como é bom a gente não pular a etapa, né? Eu costumo dizer que o reino de Deus não tem escada, não tem elevador, o reino de Deus é feito de etapas, né? E Deus, a gente olha que Deus foi preparando o Senhor para esse momento que o pastor está vivendo. O pastor Artuso fala que quando a gente é consagrado, você não sobe um degrau, você desce um, né? Exatamente. E as pessoas não entendem isso, verdade, não entendem que cada vez que você sobe, você tem que servir mais ainda, né? Exatamente. E a gente vê a simplicidade do pastor, você pode conversar com ele, né? Manda mensagem, ele responde, a simplicidade, o pastor é bênção. E a igreja se preocupa do senhor um dia sair de lá? Porque a gente se apega, o povo se apega, né? Mas fica aquele negócio, o pastor sair daqui, tem isso lá? Todas as igrejas, eu penso, pastor João, que tem essa ligação, né, com o pastor. Algumas igrejas, assim, por exemplo, depende do tamanho da igreja, né? Nós contamos com uma igreja com 250 membros, então o tamanho da igreja, então sempre tem um grupo de pessoas um pouco mais apegado, com mais afinidade. O pastor olha para todas as igrejas. Como o senhor é pastor, o senhor sabe o que eu estou dizendo. Mas existem pessoas que têm mais afinidade. Sim. As pessoas que, de livre e espontânea vontade, se aproximam mais. Naturalmente, você acaba pegando mais. Como Jesus tinha também, entre os 12, aqueles que eram mais chegados. É chamado de círculo íntimo de Cristo. Pedro, Tiago e João. São os 3 que eram o círculo íntimo de Cristo. Estavam em todos os momentos. Exatamente. Então eu acredito que sim, né? Acredito que
em toda a troca de dirigente, como a gente presencia muito isso, em toda a troca de dirigente, de pastor de igreja, existe também esse sentimento, né? Pelo pastor que se doou ali por um período e tudo mais. Isso faz parte. E é recíproco, né, pastor? É recíproco. Eu, pela misericórdia de Deus, é a terceira igreja que eu dirijo. E toda igreja que você se despede, né, e parte ali para um novo momento que Cristo nos chama, você deixa um pedaço do coração, né? Eu brinco às vezes com a minha esposa que eu respondo mensagem dos meus primeiros membros, da primeira igreja lá. Mas, pastor, ore por mim. Pastor, né? Sim. Tá aqui assim, interceda por nós. Então, todo lugar que a gente vai passando, você vai deixando uma parte da gente e levando também. Mas quando a gente vê mensagem, o celular cede, o coração já fica assim, já. Se tocou pastor Marcelo, cede, ou já bucha, ou Aí passa a vida nos olhos, não pequei, tá tudo certo. Deus tá... Mas você sabe que essa minha saída do Jaraguá para Pauliceia, mas é uma coisa tão de Deus, pastor Daniel. A gente fala assim, mas é uma coisa tão de Deus, tão de Deus. Prepara a igreja, né? Prepara a gente. Que quando o pastor me chamou para me dar essa nova missão, vamos dizer assim, essa nova incumbência, foi uma coisa assim, da minha parte, de todo o coração. Foi bem natural. Por quê? Porque nós, como pastores, temos que ter uma coisa em mente. Nós, pastores, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, a gente sabe. Nós estamos pastores naquela igreja. Sim. Desempenhamos o papel, a função de pastor naquela igreja. Deus nos chama para isso. Mas o dia em que nós sairmos dali, o mesmo Deus que trouxe é o Deus que vai levar para outro lugar. E é o Deus que vai continuar cuidando daquela casa. Exatamente. Agora, no meu caso, foi um caso específico, talvez em relação aos senhores. Por quê? Foi a igreja que eu nasci espiritualmente, vamos dizer assim, que eu vim para Cristo, 16 anos de idade. Fiquei 23 anos na igreja. Como obreiro, eu galguei todos os degraus da igreja. Eu fui líder de mocidade. Eu fui secretário de mocidade primeiro. Eu fui líder de mocidade. Entendeu? E fui subindo os degraus. Sim. Eu casei lá. Os meus filhos foram apresentados lá. Meus 2 filhos foram apresentados lá na igreja. Então, você tem uma história lá naquele local. Mas quando Deus tem uma chamada na sua vida e Deus usa o seu pastor para isso, é uma coisa que você realmente vê que é Deus. É Deus. Por quê? A partir daquele momento, você pode até voltar naquela igreja e você pode até ter lembranças maravilhosas naquela igreja. Lembranças assim que enchem seu coração de alegria, traz regozijo, realmente. Mas você sabe que você está numa outra missão. Que não é mais o seu lugar. Exatamente. Ali, né? Exatamente. Não tem esse pertencimento ali, né? Exatamente. Então é uma coisa, é uma frase que uma vez eu ouvi o pastor Edmilson falando, se Deus cortou, está cortado, que é quando ele disse a respeito justamente disso aí, de uma troca. Então aquele período ali, né, o corte seria aquele período ali, findou, finalizou. Se ficar, dá ruim. Dá ruim. Porque você fica fora de uma visão. Sim. Fora de uma visão. Sim. Então, o melhor caminho é você obedecer mesmo a visão. E Deus tem feito isso na minha vida, deu certo, né? Tanto que, por causa da minha trajetória ali na igreja, quando o pastor foi me tirar de lá, ele usou até o termo, vou cortar o cordão umbilical. É o que realmente... nasceu. Bem propício, né? Foi onde nasceu espiritualmente. Mas foi de Deus, é uma visão de Deus. Hoje nós estamos ali pastoreando a Pauliceia e Deus tem nos dado esse privilégio e essa bênção de estar ali durante esses quase 9 anos que estamos ali. E o projeto CETADP, pastor? Antes da gente entrar para o assunto teológico mesmo, né? Nós vamos falar muito sobre Nós a vamos palavra. falar, sim. O projeto CETADP, como que nasceu, como que foi, quantos anos já está trabalhando nisso? Aliás, explica um pouquinho para o nosso ouvinte, pastor Marcelo, o que é a CETADP? Até o Cláudio falou que vai ter um patrocínio aí. O pastor Marcelo vai fazer. Eu já disse para ele. Eu creio que nós temos nesse episódio muitos alunos da nossa escola teológica. Com certeza. Aliás, manda um abraço aí para eles, pastor. Mandando um abraço aqui para todos os alunos do CETADP. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vocês são bênção de Deus para a nossa vida, assim como o CETADP também, nosso centro educacional, tem sido bênção de Deus para a vida de vocês. Na verdade, respondendo o pastor João, esta pergunta, aí a gente volta naquilo que nós estávamos falando
quando o pastor ele aponta, né, o líder aponta alguma coisa. CETADP é o nosso Centro Educacional Teológico. O patrocínio que eles estavam falando era justamente o patrocínio do CETADP. Mostra para a câmera. Está aqui o patrocínio. Eita, está aqui, ó. Esse eu trouxe aqui, fiz questão de trazer um manual, né, que é um livro. Cristologia. Cristologia, exatamente. É a doutrina de Cristo, é um estudo sistemático da palavra de Deus. Se o Cláudio tiver que cobrar algum merchan, ele sabe de quem que ele vai cobrar. Eu acho que ele não vai cobrar. Acho que ele não vai querer. Acho que ele não vai ter coragem. Acho que ele não vai cobrar. Então, exatamente. É toda a parte da capa, da arte aqui, é a parte de desenvolvimento aí do Cláudio, da sua equipe toda aí. Então, o CETADP, voltando aqui no nosso assunto, né? O CETADP é o nosso Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus de Piracicaba. Então, é um centro educacional, pastor João, do nosso campo de trabalho. Glória a Deus. Do nosso campo de trabalho. E eu vou dizer para vocês, isso é um privilégio que muitas pessoas ainda não conseguiu ainda olhar para isso, né? Entender. Essa é a palavra. É um presente para nós. É um presente. É um presente. Nós, né? Como começou isso? Debaixo de uma visão de um líder, do nosso pastor-presidente. Pastor Dilmo sempre teve o desejo, se você analisar a nossa igreja, teologicamente falando, na área de cursos, na área de ensino, ela é muito rica. Sim. Ela é muito rica teologicamente falando. É um trabalho que começou, o trabalho teológico começou desde que nós temos o conhecimento de 1979, João. Eu tinha 2 anos de idade, não sei você. Eu ia nascer ainda, professor. Eu sou de 80. Esse eu ganhei, tá vendo? Saiu. Então a gente vê que é um trabalho que não é da noite para o dia. Uhum. É um trabalho de 40 anos, mais de 40 anos. E quando o nosso pastor-presidente ele teve essa visão de um curso teológico próprio da nossa instituição, do nosso campo de trabalho, mais especificamente falando, esse desejo do coração dele, ele transmitiu a nós. E num dia, né, numa conversa, numa reunião, ele falou do desejo dele desse curso teológico. Foi quando, naquele dia, junto com uma equipe, é claro, porque o CETADP é uma equipe grande e muito abençoada, muito bem preparada, tanto na área teológica, quanto administrativamente falando, em todas as áreas, é uma área muito preparada. E essa equipe, depois de algumas reuniões, nós definimos uma grade bem lógica, tanto para o básico quanto para o médio, né? Se você olhar o nosso curso teológico, não sei se eu já vou entrar nessa área, mas se você olhar a nossa grade do básico, por exemplo, justamente por isso chama básico. Nós começamos, por exemplo, com teologia, o estudo de Deus, cristologia, o estudo de Cristo, e assim vai desenvolvendo, pneumatologia ou paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. As doutrinas básicas. Exato, as doutrinas elementares, as doutrinas cardeais da fé cristã. Exato. E aí nós formamos, então, essa parte que nós conhecemos, nosso curso teológico, como o curso básico em teologia. São quantos livros, pastor? São 10 livros no básico. 10 livros no básico. Um livro por mês. Né? Um livro por mês. Que dá num total de um ano, né? Um ano de estudo, porque nós temos 2 meses de férias, né? Nós temos uma férias de meio de ano, né? Que para que a gente possa também ter um momento de lazer, alguém vai viajar, alguém tem algum compromisso. E no final do ano... Dá uma pausa para os irmãos respirar um pouquinho. Respirar, voltar exatamente. Com mais força. Voltar com mais força. Então, assim, é uma aula por semana, né? É apenas uma aula por semana. Uma aula por semana, você vai se dedicando ao estudo durante a semana, nessa aula vai fazer sintetizar né? o conteúdo. Exatamente. O livro é autodidático, né? Então você vai conseguir compreender aquilo que o livro ensina. Simples, exatamente. E ele é todo escrito pelo nosso ministério, certo, professor? Exatamente. Toda a composição, o conteúdo é pelos professores do nosso ministério, né? Mestres do nosso ministério. Os teólogos são nossos. Glória Isso daí nós falamos assim. A gente enche a boca, né? Nós enchemos a boca para falar. É do nosso ministério, os teólogos são do nosso ministério. O que mostra o quão bom nós estamos, né? Do Exatamente. ponto de vista de alicerce teológico, né? Glória a Deus. Então, naquelas reuniões, nós fizemos uma definição de básico e médio. Se você vai para o médio, você vai com matérias assim mais
para trazer do lado de obreiros. Por exemplo, nós temos teologia do obreiro, nós temos materiais do lado do médio que vão influenciar mais o crescimento do obreiro na igreja. E o interessante é que esse conhecimento do obreiro é tudo já visando uma experiência, conforme a gente tem dito, de 40 anos. Então, quem escreveu esse livro, esses livros, né, vamos dizer assim, que são alguns escritores, esses teólogos, eles têm uma vasta experiência dentro do próprio ministério. Então, eles têm realmente uma além bagagem. do conteúdo teológico, traz uma bagagem, uma experiência por trás ali, né? Exatamente. Inenarrável. Exatamente, satisfazendo as necessidades até do próprio ministério, né? Então é muito importante. Preparando os obreiros, exatamente isso. Uma né? Preparação dos obreiros. Dos líderes, e assim. O senhor chegou a escrever algum? Não, porque eu fiquei na retaguarda, né? Dando suporte, eu tinha na estrutura. Não tinha como. Não tem como. Não tinha como. A gente tinha que pensar em quem ia escrever, porque em reuniões nós traçávamos, mas no meio do caminho sempre acontece alguns problemas, né? Algumas coisas que vêm de surpresa, e ali tínhamos que preencher. E o nosso ministério tem algo muito característico, porque nós temos curso de pastores, com um livro escrito pelos nossos pastores, curso de presbítero, curso de diácono, curso de professores de EBD, batismo, curso de batismo, todos com um livro escrito pelos nossos teólogos. Inclusive, desculpa só te cortar agora, mas inclusive só para a gente aproveitar aqui novamente um merchan aqui, Cláudio, aproveitar novamente aqui. Esse patrocínio ali. Para aproveitar aqui o curso de aperfeiçoamento para professores. Tá chegando. Exatamente, é o que eu ia dizer. O de superintendente. O senhor falou que tem 250 páginas no livro. 250 páginas. Eu fiquei curioso. Eu vou fazer o curso, lógico, eu não perco um, né? Mas eu falei assim, deve ser um material maravilhoso. Muito rico. Maravilhoso. Muito rico. Muito denso, muito material. Realmente, para você aproveitar muito. E a capa ficou bonita, né? O Cláudio está falando que a capa... Ele tem puxando sardinha. Ele puxa isso aí, Cláudio, tá certo. Eu não sei se todo podcast ele tem feito isso assim com frequência, né? Hoje tá solto, então. Uma dose aqui um pouquinho mesmo, maior. Assim, sem nenhum interesse, lógico. O verde, não. É verde, esquece isso. Entendi. Esquece isso. Tem a ver Os com entendedores time, entenderão. Coisa, Mas esse curso de aperfeiçoamento que nós vamos ter para os professores, que vai ser o nosso primeiro seminário para os professores, é um material muito rico, conforme o pastor João já disse aqui. São 250 páginas escritas para que possa trazer aí o conhecimento, as bases e tudo. Nesse material, nós trataremos tanto da área teológica, como também de métodos de ensino, métodos pedagógicos de ensino. Exatamente. Técnicas de pedagogia. Sim. E tanto na área do ensino, que vai ter teólogos explicando, estudando, podendo trazer o conhecimento, e na área da área pedagógica, nós vamos ter pessoas formadas em pedagogia para estar tratando desse assunto. Ou seja, tem proficiência no Exatamente. Vão ser profissionais da área, vamos dizer assim. Sim. Que vão tratar desse assunto. Por isso que eu disse, aproveitando aí a oportunidade, a audiência aí do Madureira Cast. Que dia vai ser, pastor? Dia 3 e 4 de abril. Uma quinta e uma sexta-feira. Uma quinta e uma sexta-feira. Nós já temos aumentado muito. É a primeira vez que acontece esse? Já teve alguns cursos anteriores, mas assim, não com uma dimensão como está tendo agora. Porque o centro educacional, o CETAD, quando o pastor Dilmo ele criou o centro educacional se tornou o departamento de ensino da igreja. Então, tudo hoje está em torno do centro educacional. Todos os materiais anteriormente já escritos dentro do ministério, dentro do campo de trabalho, todos os materiais que já foram trabalhados, eles passaram a fazer parte também do centro educacional. Incorporaram todo dentro do centro educacional. Na verdade, era o centro educacional que não existia naquela época o nome centro educacional, mas já era um centro educacional. Sempre foi uma marca do nosso ministério. Exato. Né? O ensino, né? Exatamente. Do obreiro, do cristão, né? Sim. E aí, quando nós tivemos o centro educacional propriamente dito, já
como algo que faz parte do nosso ministério. Esses demais materiais, eles começaram a fazer parte. O João estava falando, que eu acabei te cortando, pastor João, curso de diácono, curso de presbítero, curso de dirigente, curso de casados, curso de noivos. Casados para sempre. Aliás, eu já Verdade. vi o Casados livro, para maravilhoso. sempre, exatamente. O É um- Estevão vai fazer. vai fazer de noivos, né? Primeiro, né? De noivos. De noivos. E depois de casados. E Eu depois recomendo, de casado. viu? Mas já faz na Exatamente. sequência mesmo, porque você vai casar, você Exatamente. vai ver só. Agora, recentemente, pastor João, o ano passado nós tivemos o curso de superintendentes de escola bíblica dominical, que também é um curso muito bom, um curso que teve realmente uma aceitação maravilhosa, a ponto de outros setores, porque na verdade foi a nível campo, né? Nível de campo. A nível de campo. Depois, quando esse curso terminou, havia lá superintendentes de setores, que eram pessoas coordenadoras, né, na verdade, de setores. Eles vinham pedir para nós: a gente pode utilizar esse material para passar lá? A gente quer passar também com os nossos professores lá, o ensino, porque é algo que... Multiplicar, né? Esse Exatamente, conhecimento. porque criou, deu um impacto na vida da pessoa. E agora, por fim, né, último, saindo do forno aí, Tá quentinho, fresquinho, tá fresquinho. quentinho, né, saindo do forno, nós temos o nosso curso de aperfeiçoamento para professores de escola dominical, que é o caso. O de superintendente já era 250 páginas. E esse daí de professores também, Glória a 250 Deus. páginas. Os professores estão inspirados, pastor Marcelo. Graças a Deus, graças a Glória a Deus. Deus. E a Tem gente muita gente boa trabalhando, graças a Deus, né? temos. Boa Hoje, trabalhando. hoje a equipe que nós temos dos teólogos, os conselheiros teológicos, é uma equipe muito boa mesmo. Pastor, o que eu fico bobo de ver o nosso pastor presidente, como que dá conta de tudo isso? Olha, é só Não é- Deus não para é normal, é só Deus mesmo na vida. Porque surge sobrenatural. ideias, lança o negócio funciona, acontece, e como que pode, né? A- Como a que Deus visão, tá, a visão? E eu acho que também é interessante, né, pessoal, o como Até ele o Madureira consegue Cast foi assim, né? transmitir essa visão para os liderados, né? Que nem o pastor Marcelo falou, ele né, foi aquele que deu a ideia, deu a direção, engajou toda essa equipe, né? Colocou o senhor à frente, mas engajou todo mundo a tirar do papel, né? Aliás, o nosso Madureira Cast foi exatamente assim. É o que nasceu no coração do nosso pastor presidente, né? E ele, né, nos transmitiu a visão, e nós estamos aqui hoje fazendo tudo para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, né? É exatamente por isso que ele é o nosso líder, né? Estevão, você tá muito quietinho, Estevão. Fala alguma coisa. Eu sei que você tá comentar, triste só que pela realmente- Maria aí, mas fica alegre. Ela tá te aguardando. Não, eu só ia comentar que realmente a Cidade de Pela é um marco para o nosso ministério, até porque a gente vê hoje a igreja criando uma cultura de que em vários níveis você vê uma busca pelo conhecimento, uma busca por se aprofundar em conhecer a palavra de Deus. E já era assim, só que agora a gente vê muito mais um engajamento das pessoas. E isso aí tem criado, né, assim, um alicerce e uma base assim de crescimento para a igreja, né? Glória a Deus. Com certeza. A palavra de Deus é que faz essa multiplicação, né? Através do Espírito Santo de Deus, aplicando a palavra de Deus. Então, todo esse conhecimento sendo aplicado pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida é o que faz justamente o crescimento da igreja. Sim. Estamos a nível nacional com esse material. Esse material, na verdade, é do nosso campo de trabalho. E aqueles que não têm ainda um material, que não têm uma oportunidade de ter um próprio material, eles podem, é claro, nos contactar e também fazer uso do mesmo material. Tem Entendeu? Mas ele é projeto do nosso... pro EAD desse curso? Como que tá? Temos sim. Inclusive, as aulas do básico do EAD estão praticamente todas gravadas. Verdade, pastor. Todas Que maravilha. gravadas. Coisa linda. Todas gravadas. A aula Glória do a curso básico são 10 matérias. 10 livros, né? 10 livros. 10 livros. Todas as aulas estão gravadas. Os professores, né, os pastores, teólogos e professores que gravaram esse material foi o pastor Artuso, que é o nosso teólogo principal, né, que é o nosso teólogo que realmente tem nos dado essa inspiração. Glória a Deus. Um abraço pro nosso pastor pastor Carlos Artuso. Artuso. Ele precisa vir É, aqui, né? Vamos Precisa trazer ele ainda, aqui. viu, pastor? Tá difícil de achar uma agenda. Né? Mas vai que Pastor vocês vão Carlos é conseguir. benção, Vai benção conseguir. de Deus. E o pastor Edenilson, que também tem Sim. tem colocado-se à disposição do próprio curso teológico e tem feito um grande trabalho
com respeito ao ensino da igreja no nosso ministério. São Doutor os dois em teologia, né, o pastor Edmilson? Ele é mestre em teologia. Mestre em teologia. Mestre em teologia. É. E tem feito um grande Em nome de trabalho, Deus, um tá? grande Amigo. trabalho. É um grande amigo aí que tem gravado as aulas aí com o Cláudio, viu? O Cláudio tá em torno de tá em tudo aí. Tá em tudo. É famosão, Cláudio. O Cláudio tá, mas é bênção de Deus. E nós logo vamos lançar. É que são muitos projetos ao mesmo tempo, então acaba que a gente tendo que focar em alguma coisa, né? Sim, Pode fazendo ficar por dando tiro etapas, pra né? todo lado. Exato. Que o curso dos superintendentes nós achamos muito necessário até para dar um up na própria escola bíblica dominical. E os professores de teologia vão estar envolvidos nisso também, né? Vão estar nesse curso também. Esse curso, pastor João, é muito importante tocar nesse assunto, que esse curso de professores, que o de superintendentes, o próprio nome já meio que limita, né? Os superintendentes ou aqueles que têm um desejo, uma aspiração para ser um superintendente, ou mesmo uma indicação do pastor, que ainda não é um superintendente, mas uma indicação de alguém que possa se tornar um superintendente. Sim. No caso de professores, é tanto para os professores da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, professores do CETADP, professores, por exemplo, a maior parte das nossas igrejas, ou se não pelo menos uma boa parte das nossas igrejas, tem aquelas escolinhas das crianças Sim. que funcionam durante o culto. Exato. Existe base para essas professoras também. Porque existe um material pedagógico que nós temos que vai servir para estas professoras. Tem a toda uma parte questão teológica. de linguagem, né? De Exato. como abordar o tema e tudo isso você vai tratar na parte Exatamente. pedagógica, né? E a parte teológica, por exemplo, um dos tópicos lá que vão ser estudados, a parte hermenêutica. Isso é muito importante, por mais que seja criança, você tem que fazer uma explanação correta da palavra de Deus para aquela criança. Então, toda essa parte é uma parte interessante, uma parte que nós vamos estar trazendo todos num conjunto só, porque todos aqueles são professores. E aí vão entrar também aqueles que aspiram esse trabalho, né, de ser um professor, e aqueles que serão indicados pelo próprio dirigente da igreja, pelo próprio pastor da igreja, porque às vezes o pastor às vezes não, o pastor que está lá, ele vai saber quem na congregação dele tem realmente um chamado para isso e vai ter facilidade. E se a pessoa tem um desejo também de participar, é aberto mesmo o curso para que a pessoa participe. Que maravilha, Bom pastor. demais. Que bênção de Deus. E dando essa introdução do nosso curso teológico, acho que isso desperta nos nossos ouvintes, em nós, o desejo de conhecer a palavra de Deus, ou conhecer mais a palavra de Deus. A palavra por si só fala da importância de nós conhecermos a palavra de Deus, né? Sim. Conheçamos, diz a palavra, e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. E dito isso, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do cristão ter esse alicerce na palavra de Deus, né? Não ser apenas um crente que frequenta o culto, que vai no culto ali, ouve a palavra, mas de ele ter essa rotina devocional de se alimentar da palavra de Deus e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Fala um pouquinho pra gente aí, pastor. Acho que ninguém melhor do que o pastor para poder transmitir isso para os nossos ouvintes aí, né? Pastor Daniel, isso é muito importante. É um tema muito importante. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a base, o alicerce para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é o livro de nossa conduta de regra de fé e prática. É a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Esse livro aqui é uma bênção, e eu posso dizer, esse livro é uma bênção. No entanto, quando nós usamos a palavra de Deus, a Bíblia sagrada, vamos dizer assim, ela é a palavra de Deus. Estes livros contêm a palavra de Deus. Partindo deste pressuposto, todo cristão ele tem que ter a base em alguma coisa. Assim como um médico, ele tem que se basear na ciência, nos seus manuais de ensino, em tudo aquilo que ele aprende. Assim como um navegador, ele tem a sua bússola, ele tem os seus meios, os GPS hoje, todos os formatos modernos, para que ele seja conduzido até um determinado lugar. A Bíblia é o que vai nos conduzir. A palavra de Deus é que irá nos conduzir. E uma das coisas que nos chama muita atenção é
A pessoa, quando ela entra no meio cristão, a pessoa se converte, entrega a sua vida para Jesus. Se essa pessoa não tem o desejo de conhecer, que é aquilo que você acabou de dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se essa pessoa não tem o desejo de conhecer, alguma coisa está faltando na vida dessa pessoa. Porque o normal é que a pessoa que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu preciso entender. Primeiro eu preciso saber quem é esse Jesus, quem é este Deus, qual é realmente a base onde eu estou alicerçado, onde eu estou sendo fundamentado. Então eu preciso compreender a palavra de Deus. É importante o estudo sistemático da palavra de Deus. E aí a gente entra na parte teológica. As pregações, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo isso é importante. Mas a base, em primeiro lugar, é claro, insubstituível, é a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia de forma sistemática e diária. Isso é importante. E junto com a leitura da Bíblia, no caso do nosso ministério, da nossa igreja, nós temos cursos que, paralelamente, vão fazer com que nós conheçamos e entendamos a palavra de Deus, para que nós possamos trazer isso para a nossa vida e isso venha a trazer o crescimento espiritual. Então, quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós conhecemos a Bíblia e o Deus da Bíblia, isso mais vai trazer o enriquecimento espiritual, o crescimento espiritual, edificação espiritual para a nossa vida cristã. Isso é muito importante. Pastor, creio que o senhor é dessa época, a vida inteira na igreja também, e eu desde criança estou na igreja. Existia um preconceito muito grande para quem estudava teologia. O senhor é dessa época, né? Sou dessa época. Falava, não, o cara que estuda muito, ele fica frio. A letra mata, né? A letra mata. Hoje, aí pega aquele texto, a letra mata. O Espírito, não, tem muito isso. E eu participei disso dentro da igreja. Qual que é a visão hoje? Como que está isso hoje? Ainda existe dos mais antigos? Ainda o senhor sente essa dificuldade ainda em buscar, em estudar? Porque hoje o nosso ministério não sobe mais ninguém para algum cargo sem esse curso. Exato. Exatamente. João, respondendo a sua pergunta, eu sou sim, né? Eu penso assim, ó, eu peguei meio que o final dessa época, desse problema da parte teológica. Por quê? Eu me converti em 93. Começou-se o curso teológico na nossa igreja lá nos anos 79. Na década, final da década de 70, né? Quando eu me converti, eu me lembro que às vezes nós íamos chamar algum pregador que tinha mais um nome teólogo e que estudava sistematicamente a palavra de Deus, sempre tinha as pessoas que torciam o nariz. Verdade. Eu já cheguei a ouvir, isso eu estou falando coisa de 94, 95, 96. Eu fui líder de mocidade de 96 a 99. Inclusive, em 99, eu tive a oportunidade de trabalhar com o pastor Alexandre na UMADP. Eu fui o vice-líder dele da UMADP, do pastor Alexandre, em 99. Só foi um ano só. Mas, naquele período, nós sempre procurávamos trazer estudos, porque eu comecei o curso teológico em 94. Eu comecei. Então, eu me converti em 93, 94, eu já comecei o curso teológico. E eu procurava trazer pessoas que tinham essa visão de conhecimento. Só que sempre tinha aquelas pessoas na época que falavam assim, já vem o pregador de teologia, já vem esse pregador e tal, e não sei o quê. E começava... sempre tem esse povo aí. Mas hoje não. Hoje... Mudou, eu não vejo mais, João, sinceramente, eu estou falando assim de coração, não vejo mais assim quem reclame disso, até porque hoje se tornou muito necessário isso na igreja, muito necessário. Tanto que a igreja não se alimenta mais daqueles pregadores que só faz a firula, né? Exato. Não tem mais isso, faz um movimento e toca no sermão e fala isso, e fala aquilo, e fica a mensagem inteira assim, e não traz comida para a igreja, né? O povo vai embora com fome. Exato. E aí o negócio complica. Eu gosto muito de um exemplo que nosso pastor Edmilson, ele dá, e ele fala sobre esse texto, crescei, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor, né? E ele fala que, contando uma história,
que uma vez foi perguntado por um pastor o que era mais importante, né, na vida cristã. Se era o conhecimento da palavra, né, ou se era o mover do Espírito, né, a oração, o jejum, né, essa questão mais de alicerce espiritual. E ele deu a seguinte resposta. Ele falou: o que é mais importante num passarinho? A asa direita ou a asa esquerda? Então, Exatamente. isso mostra que você tem que crescer nas duas áreas. Tem que crescer no espírito, mas tem que crescer no conhecimento da palavra. Um crescimento só no espírito corre o risco de você se tornar aqueles meninos, né, que vai mais pela emoção, que só gosta do movimento, como o pastor G, mas não traz um alimento sólido para a igreja. O crescer só na palavra, sem a graça do espírito, também corre sim o risco de você ter uma mensagem fria, uma mensagem... A palavra por si só vai operar, né? Mas falta aquela graça do Espírito, né? A gente cria um evangelho, né, de poder também. Sim. Né? Então, eu gosto muito dessa definição. Às vezes eu brinco, tem que ter as duas asas, senão... É porque não tem como você ser... Não tem assim no sentido de ter êxito ministerial. Tem como a pessoa fazer isso por si só, por si própria. Mas o êxito ministerial, ela tem que ter os dois lados. Ele tem que ser um bom leitor, um bom ouvinte da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo tem que ter uma vida de oração, tem que ser uma pessoa que consagra a sua vida. Exato. Porque não tem como. Porque, primeiro, quando nós estamos tratando da Bíblia, nós estamos tratando de um livro que foi inspirado por Deus. Completo, né, pastor? Exatamente. Completo, A inspiração foi Deus quem deu. Foram 40 autores, aproximadamente, que num período de 16 séculos escreveram a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os 66 livros que nós temos aqui. Eles escreveram, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento. Eles escreveram inspirados por Deus. Então essa inspiração foi dada por Deus. Imagine assim, pastor Daniel, imagine que um arquiteto, ele deseja realizar uma obra, e esta obra, para que seja customizado o tempo desta obra, que o material deveria ser desenvolvido, e o material ele é muito grande, é um material de uma proporção bem maior do que uma empresa, uma única pessoa consiga produzir, ele faça isso distribuindo para o mundo todo. Então ele manda para uma empresa em um país, ele manda para uma empresa em outro país. Quando chegar esse material e o arquiteto for montar este material, uma construção, ou seja, qualquer tipo de trabalho, os encaixes serão perfeitos. Por quê? Mesmo as pessoas estando em épocas diferentes, tendo cultura diferente, são pessoas que viveram em locais, circunstâncias diferentes. Alguns estavam no palácio. Algumas cartas de Paulo foram escritas da prisão. Entendeu? Então, alguns tinham uma cultura muito, muito acima, como o apóstolo Paulo. Outros tinham uma cultura mais baixa, como o apóstolo Pedro. E assim vai. Mas quando foi juntar este material, os encaixes são perfeitos. Por quê? Uma somente produziu tudo. Glória a Deus. Uma somente produziu tudo. Sim. Embora a realização... Havia um autor central ali. Exatamente. O autor é Deus. O autor central é Deus. Então, por isso que é muito importante o pregador, quando ele for ler uma palavra que o autor principal, acima de tudo, é Deus, ele tenha contato com esse Deus. Por meio do quê? Da oração, consagrando a sua vida e buscando a Deus desta forma. E a leitura sistemática da palavra de Deus vai ajudá-lo a compreender da melhor maneira possível. Ela é o nosso guia, né? Ela é o que normatiza a vida cristã, né? Eu gosto muito daquele texto de Salmo 119, versículo 105, que ele vai dizer que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Correto. Aí eu dou sempre exemplo, né? Para quem já andou de avião, quando o avião vai descer na pista, né? Por mais que seja de noite, ele tem a instrumentação ali, mas ele tem as luzes ali que guia. Desce por aqui, que aqui o caminho é seguro. Exatamente. Né? Assim é a palavra de Deus na vida cristã. Anda por esse caminho aqui, que você vai encontrar segurança, que você vai encontrar paz, que você vai encontrar alegria. Então a palavra por si só testifica dela, né, pastor Marcelo? Com certeza, com certeza. E a palavra de Deus é maravilhosa, né? É coisa maravilhosa. Quem tem contato com ela, não a deixa jamais.
A gente é meio suspeito de dizer, né? Pois é. Somos suspeitos em dizer. É bom demais, né? É bom. É bom demais. Fala, Estevão. Tô aqui. Tá viajando aí, né? Viaja, não. Não Meu viajei, Deus, não. é maravilhoso. É maravilhoso pensando. quando você tá lendo a Bíblia e você entra na história e você vai vendo as coisas acontecer e parece meio um filme na mente, né? Sim. E o Espírito Santo vai mudando, vai moldando. Quantas vezes a gente prepara esboço, você começa a pregar, o negócio muda tudo, né? Muda tudo, vai pra Quantas outro vezes, caminho. gente? Como que pode, né? É o Espírito E de o Espírito Deus. Santo sabe exatamente o que a igreja precisa naquele dia, né? Eu tenho uma experiência, pastor João, pastor Marcelo, que uma vez eu comecei a preparar um esboço para uma mensagem, ia pregar num culto de jovem, lembro até hoje. E eu comecei a preparar um esboço para a mensagem, eu entrei no meu quarto 1h da tarde. E eu comecei a me alimentar naquele texto, aquela palavra de Atos dos Apóstolos, que Paulo chega em Atena e encontra um altar escrito ao Deus desconhecido. E Deus falou no meu coração. E eu falava, Senhor, mas eu vou pregar o Deus desconhecido para uma igreja, só tem crente. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, você me conhece? Então diga quem eu sou. E Deus começou a trazer os textos. Eu sei que eu saí do meu quarto, era umas 6h da tarde, minha esposa batendo na porta, eu falei, o senhor vai sair do quarto hoje? Eu fiquei da 1h às 6h da tarde, debruçado nesse texto, sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Pois é. Essa mensagem Paulo pregou no Areópago de Atenas, né? Exato. E lá os filósofos, os homens cultos estavam ali. E é interessante que ali eles tinham altares para todo tipo de Deus. Mais de 30 mil altares, Sim. pelo que dizem os teólogos, né? E para não ofender nenhuma divindade que seja desconhecida, eles erigiram, né, o altar ao Deus desconhecido, porque eles não conheciam. E aí Paulo disse, é sobre esse Deus que eu quero falar. Vocês exaltam, mas não conhecem. Exato. É ele que... Mas que estratégia maravilhosa. É muito... O personagem que o senhor mais gosta, né? O apóstolo Paulo realmente é uma coisa assim que você olha para a vida deste homem, é fora da curva, fora da curva. Você vê a vida dele, se eu não me engano, o escritor Halley, o manual bíblico de Halley, quando vai contar a história da igreja, e ela começa lá desde os primórdios da igreja, né? Desde quando a igreja foi fundada realmente por Cristo, edificada por Cristo, e ele vai contar a história do apóstolo Paulo e tudo mais, ele vai dizer que Paulo, né, ele assim considera que Paulo, ele é o maior homem mortal de todos os tempos. É o segundo maior homem que pisou nesta terra. Abaixo somente de Jesus Cristo. De né? Cristo. Então, aí nós vemos a importância deste homem para o evangelho. As cartas de Paulo trazem ensinamentos maravilhosos para a vida cristã. Porque eu costumo, você consegue fazer aplicação no cotidiano, no dia a dia. Né? Exatamente. E ele tinha, né? Ele passava pelas igrejas, nas suas 3 viagens missionárias que a Bíblia registra, nós vemos muitas igrejas que ele passou, algumas ele fundou, outras não, já existia, e ele cuidava daquelas, as cartas é o cuidado de Paulo às igrejas, é o cuidado que ele tinha. Geralmente ele passava, via alguma coisa, escrevia, pessoas, né, como a carta de Corinto, se não me falha a memória, né, que ele ouviu pela família de Cloé. Então ele escreve a carta, envia para lá para corrigir problemas da igreja. Então são coisas maravilhosas. A carta, eu amo essa carta, apesar de ser tão pequenininha, a carta de Filemon, que Paulo intercede pelo uma de suas cartas escravo de prisão. Onésimo. Nossa, é maravilhosa. E ela tem um contexto ali simbólico também da intercessão de Cristo, né, pelas nossas vidas que outrora éramos escravos. Que Onésimo era um escravo que fugiu, né, de Filemon. Fugiu de Filemon. E Paulo escreve para ele intercedendo. Encontra com Paulo em uma de suas prisões e Paulo então envia ele de volta para Filemon com uma carta escrita dizendo, né, o conteúdo importante daquela carta, dentre todos, era: se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Coloca na minha conta. Eu preguei uma vez sobre isso. Coloca na minha conta. É a simbologia de Cristo, que intercedeu por nós ao Pai, dizendo: ó, se ele te deve alguma coisa... Mas a vida espiritual que esse homem tinha com Deus era totalmente diferente. Era totalmente diferente. Me chama muita atenção, a igreja que mais perseguiu Paulo foi a igreja de Corinto. Era a igreja que não o considerava como um apóstolo. Era a igreja que dizia que ele não voltava lá porque ele era covarde, que ele não tinha coragem de voltar para poder pessoalmente falar com a igreja. Ele escreveu 2 cartas para a igreja. No final da epístola, da segunda epístola, ele vai escrever: porque eu de muito boa vontade me gastarei.
e me deixarei gastar pelas vossas vidas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então aí você vê Que grande o lição, né? nível Nível espiritual que este homem tinha, né? Sofrendo rejeição, ainda amava Amava a de igreja. coração a igreja. Isso. Cada vez mais Não sei amado. se o senhor assistiu aquele filme do Paulo o Apóstolo, esse último Assisti. filme. Rapaz, você assiste aquele filme lá, dá vontade de aceitar Jesus de novo. Fala, eu sou muito ruim como crente. Meu Deus do céu. Você se sente, fala assim, olha o nível de entrega do cara. Lógico, no filme tem algumas coisas, né? Não segue a risca ali tudo, algumas coisas, mas é bem legal, assim, para quem não... para entender um pouco quando você visualiza isso, né? Ao ponto de dizer, Quando a gente fala morrer assim, com Cristo é ganho. Exato. A gente Você acha que já ele tava morreu totalmente- chorando, é nada. Até você colocaria a cabeça no negócio daquele. É. Pela A entrega. carta dele de Filipenses, né? Ele estava numa prisão e é uma das cartas mais alegres dele, Exato. né? Então, Carta alegre, né? Carta que ele louva a Deus pelos filipenses por ter contribuído com o seu ministério. Né? Aí hoje você vai conversar com os irmãos, você fala, rapaz do céu. Tá Mas- bom, irmão? mas- Então... Mas é a falta da palavra. É falta da palavra. Eu costumo dizer aos irmãos, né, na nossa congregação lá, eu costumo dizer que crente que não tem uma vida devocional de se alimentar da palavra É é, um fraco. crente raquítico. É fraco? Sim. Tá Exato. faltando vitamina, tá faltando nutriente. Ainda que o exterior pareça sadio, pode fazer um exame ali no, né? Mas a fé dele oscila, né? No sangue. Se tá tudo bem em casa, com a família, beleza. Sou crentão. Se o negócio tá ruim, a fé É o ajuda. alimento espiritual. Exatamente. A palavra nos alimenta espiritualmente. Assim como nós temos a necessidade do alimento diário, esse é o nosso alimento diário. Esse alimento é. Esse é o alimento diário. Jesus vai dizer, nem só de pão viverá o homem, né? Mas Exatamente. de toda a palavra que sair da boca de Deus. Exatamente. Mas não é fácil, né, pastor Marcelo? Não. Eu acho que a vida cristã ela é composta de vários pratinhos que a gente tem que rodar e não deixar nenhum cair. E a gente conseguir definir uma rotina para poder ter uma constância de meditação da palavra não é fácil, né? São desafios que a gente precisa definir prioridade. Senão o dia a dia te consome. Exatamente. E Porque você a não... nossa vida é corrida, né? É muito corrida. É muito Trabalho, corrida. é igreja à noite, é o estudo, é família, é um monte de fatores. Se você não tiver esse tempo, você só lê a Bíblia na igreja. Exatamente. Engole. E hoje, com o problema, muitas vezes, o próprio celular, vamos dizer assim, né? Sim. Ele toma muito tempo. Roubador de tempo. Exato. Porque você consegue ficar facilmente na frente de um celular 2 horas. Sim. Mas ler a Bíblia 2 horas por dia, você imagina se todo mundo lesse a Bíblia 2 horas por dia? Meu Deus do céu. Eu faço uma outra brincadeira com a igreja, pastor Marcelo, e eu às vezes falo, ó, eu não aceito a desculpa, eu não tenho tempo. Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a palavra. Eu falo, você não tem é prioridade. Porque eu duvido que hoje você não entrou no WhatsApp nenhuma vez. Eu duvido que hoje você não entrou no Instagram nenhuma vez. Então, se você teve tempo de entrar no Instagram, te faltou, na verdade, não foi tempo. Foi prioridade. Então, eu ressalto que a gente tem que ter essa rotina, Constância, né? constância de ter uma vida regular de meditação na palavra. Correto. Nos meus tempos Lembram de do curso de dirigente? Uma das primeiras perguntas que se faz, fica de pé quem já leu a Bíblia inteira. Rapaz. Exatamente. Não- E você sabe que a internet é um mundo muito vasto, né? De tudo. De tudo. tudo. De Coisas boas e ruins, né? Exato. Coisas boas e coisas ruins. Aí é que é interessante, aquela pergunta que você me fez, né? A importância do cristão ler a Bíblia. Se ele não ler a Bíblia, ele não vai conseguir filtrar o bom alimento para ele. Exato. Porque o bom alimento, ele tem que ser comparado ou filtrado pela Bíblia. A Bíblia é essa filtragem que nós fazemos. Como a internet. Hoje é muito fácil, na mão de todo mundo. E temos aí todo tipo de conteúdo na internet. Isso daí vai trazer para as pessoas dentro de casa todo tipo de conteúdo. Sim. E aí, através do conhecimento da palavra de Deus, nós vamos saber fazer aquilo que Paulo disse: examinai tudo, retende Retende o que é aquilo bom. Tem o que é bom. Exatamente. E se você não conhece a verdade, tudo que te falam pode ser uma suposta verdade, né? Por isso que a palavra vai dizer, né? Conhecereis, né? verdade. Livro de João, capítulo 8, né? 8:32. 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Então é a verdade da palavra que nos traz
Jesus mesmo disse, pastor Daniel, em algumas ocasiões, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, as Escrituras precisam realmente ser alvo principal da nossa vida. Ela te desvia do erro, né? Exatamente. E é base também para o mandamento principal, né? Que Jesus deixou para nós em Marcos 16, né? Como a gente vai discipular as nações, como a gente vai discipular as pessoas, se a gente não conhece. Então, realmente algo muito principal para nós. Com certeza. Tem que ter substância na fala, né? Vai ter que ter parte 2, pastor. Bênção de Deus, né, pastor? Agora passou voando, rapaz. Coisa boa na vida do crente é falar da palavra de Deus. Né? Você pega uma prosa que nem essa, a gente vai fácil. Não, vai longe, vai longe. Mas assim, só para... Se eu posso finalizar assim essa parte? Com certeza, pastor. Deixar aqui essa palavra para todos os cristãos, aqueles que estiverem nos acompanhando. Faça uso da palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser apenas um objeto que seja colocado em cima de uma prateleira, de uma estante, de um rack, para simplesmente ornamentar aquele lugar. De qualquer forma, ela ornamenta mesmo. Mas é muito melhor ornamentando a nossa alma. A nossa alma, nosso conhecimento, nosso espírito cheio de Deus. Porque quanto mais conhecemos a Deus, mais preparados estaremos para tudo aquilo que vai acontecer em nossa vida, neste mundo que nós estamos vivendo. Então, leia a palavra de Deus. Algumas pessoas diziam para nós antigamente: você lê muito, vai ficar louco. Já viu as pessoas dizerem isso aí? Já ouvi essa. Você vai ficar louco de tanto ler. Eu nunca vi alguém que lê a Bíblia vai ficar louco por Cristo. Né? Louco por Cristo. Então, apaixonado por ele. Exatamente. Então não tem esse risco e vai trazer um benefício muito grande para a sua alma. A nossa vida espiritual, a nossa família, a nossa igreja, tudo tem que estar pautado pela palavra de Deus. Deus abençoe pela... Glória a Deus, pastor. Nós que agradecemos, né? Nós que agradecemos. Bênção demais. Deus abençoe pelo teu tempo, pastor Amém. Marcelo, por compartilhar conosco, né, Amém. aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida, o conhecimento bíblico. Né? Eu quero te dar mais 2 minutos aí para você poder fazer um convite aos nossos ouvintes aí, para o que estão ouvindo o nosso podcast, né? Diga para eles como que é o caminho para a gente se matricular no nosso curso teológico, na nossa CETADP. Muito bem, muito bem. Aos nossos ouvintes, será um prazer muito grande, um privilégio recebê-los ali no nosso Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus de Piracicaba. Fica ali na Rua Alfredo Guedes, número 1950, ali no estacionamento da nossa igreja sede. Você poderá estar indo lá pessoalmente, em qualquer dia de culto. Também esse curso nosso está espalhado em quase todas as nossas congregações. Nós temos 14 setores dentro do nosso campo de Piracicaba. Dentro de cada setor existe um núcleo ali do nosso curso teológico. E você poderá participar de uma aula, poderá participar de um momento de estudo e conhecer, para poder também, junto ali, se matricular. A nossa igreja sede, o endereço nós já deixamos aqui, é Rua Alfredo Guedes, número 1950, e você vai poder participar deste trabalho tão importante que é o estudo teológico da Palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Maravilha. Deus abençoe, pastor Marcelo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estado conosco, edificado as nossas vidas, os nossos ouvintes, né? Que Deus continue te abençoando e te usando poderosamente nesse ministério da palavra. Deus abençoe, pastor João, Amém. mais uma Tamo vez. junto, Tamo sempre. junto sempre. Irmão Estevão, Deus abençoe. Cláudio Amém. também. Deus abençoe tua vida, toda a equipe aí que está nos bastidores. Um abraço especial para o nosso pastor, que é aquele que tem tido essa visão, que tem nos permitido estar aqui, sempre expondo temas relevantes para a nossa fé cristã. Né? Convido a todos os ouvintes, você que assistiu esse episódio, você que gostou, clica aí, curte, compartilha, seja canal de bênção também na vida de alguém. E eu tenho a certeza que esse conteúdo vai ser de muita edificação para todos aqueles que confessam a fé em Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe. Um forte abraço. Paz do Senhor. Encerramos mais um episódio do Madureira Cast, o podcast oficial da Adebras Piracicaba, sob a direção geral do pastor presidente Dilmo dos Santos. Agradecemos sua audiência e convidamos você a acompanhar nossos próximos episódios. Que Deus abençoe a todos.